Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 23 de maio, agora na Espanha são 20 horas e 49 minutos, no Brasil 15h49 da tarde. A BTC aqui no gráfico de 4 horas fez o que um ativo faz quando se aproxima do bico de uma figura triangular. Estressou a lower, estressou a upper, desenhou um candle vendedor com um corpo real muito tímido, mas a gente está aprisionado aqui, muito sem amplitude movimentacional, se aproximando do bico de uma figura triangular depois de ter promovido a explosão ascendente em decorrente da grande acumulação que ela protagonizou basicamente desde maio desse ano. Ou seja, isso aqui está literalmente se desdobrando numa subonda corretiva, então talvez isso aqui tenha sido uma subonda 1, aqui 2, a subonda 3 vai levar a BTC para o patamar da VWAP mensal, que está lá em 27.800 dólares, é para lá que a gente está indo. No diário, a BTC está sentindo a resistência imposta pela mediana do canal de Keltner, fizemos a máxima até agora hoje em 27.495, ainda na madrugada. É bem provável que a partir da segunda tentativa o ativo consiga cruzar de baixo para cima a resistência, no caso a mediana do canal de Keltner, para aí sim buscar esses topos aqui no patamar de 30, 31 mil, formar um pullbackzinho e explodir em direção a 36 mil dólares. No intraday a BTC tá um reloginho suíço. Pelo meu indicador aqui, o Lianov Future, a gente vai voltar rapidamente em direção à própria VWAP, que está lá em 27.274, 27.274, justamente porque a gente está trabalhando agora, meio que formando uma figura triangular aqui nos 5 minutos, perdendo paulatinamente amplitude, criando topos descendentes, fundos ascendentes. Isso aqui provavelmente vai virar um bico, vai formar aquele silêncio que precede um grande esporro e deve explodir para cima, porque a gente está tentando no diário superar a mediana do canal de Keltner. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico semanal. A gente ainda está na terça-feira, mas vocês vejam que os fundos estão claramente ascendentes no semanal. Tudo bem que esse candle aqui que a gente está desenhando ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, porque terça-feira está muito longe ainda do domingo, quando a gente vai concluir o desenho desse candle, mas se a semana terminasse hoje, muito provavelmente o próximo candle seria o de definição, de explosão em direção ao target dessa onda 5 aqui no semanal. Na Seara, e hoje todos os sinais no Copy Trade e na sala de sinais fecharam no lucro, fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. E quem quiser ter acesso a esse indicador aqui, ó, que prognostica os 50 candles para frente, para o futuro, nos 5 minutos, basta assinar o Clube Ouro, a sala de sinais, que a gente disponibiliza o acesso via nome de usuário aqui da TradingView. Na Seara Fática, CBDCs estão ganhando muita força, bancos centrais mundo afora. Gente, não subestimem essa próxima movimentação macroeconômica mundial. As CBDCs vão alimentar e turbinar as DeFis. Hoje, se a gente entrar aqui na Deflama, que é um DeFi Scanner, vocês vejam que o total de valor bloqueado em DeFis hoje está em 47,9 bi. E a gente pode separar por ecossistemas. Então a gente pode colocar o ecossistema Ethereum ou o ecossistema Tron. Só a ETH tem 27,4 bi. Todo o mundo DeFi tem 47,98 bi. Mas isso aqui, quando chegarem as CBDCs, cada blockchain de cada CBDC, então a blockchain do Federal Reserve, a blockchain do Banco Central Norte-Americano vai ser mais um ecossistema. Só que isso aqui não vai ser 47 bi, isso aqui vai pular para trilhões. O que os analistas estimam é que isso aqui vai explodir para, no mínimo, 50 trilhões no primeiro ano de CBDCs. Então, facilmente, uma rede Ethereum vai pular de 27 bi para meio trilhão de valor bloqueado, justamente porque os ecossistemas vão interoperar. E muita liquidez nas DeFis vai acontecer, vai haver um incremento de liquidez no mundo das DeFis. Então não subestimem essa movimentação. E o novo CEO da FTX, nomeado pelo Tribunal de Falências, garantiu que vai haver o lançamento de uma FTX 2.0. A FTX, fundada pelo infame
Sam Bankman-Fried, faliu, quebrou, e agora os administradores judiciais estão conseguindo juntar recursos suficientes para lançar uma FTX 2.0. Vamos ver como isso vai se desdobrar e se os recursos dos antigos usuários estariam preservados. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o tribunal russo responsável pela prisão do jornalista Evan Gershkovich estendeu a prisão por mais 3 meses. O jornalista norte-americano segue detido. As autoridades americanas acham que os russos vão ofertar uma proposta de troca de prisioneiros. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara ainda geopolítica e finanças internacionais, a Microsoft afirma que vai adicionar ao buscador Bing, o ChatGPT da OpenAI. É o novo normal e os republicanos questionam agora se a inadimplência da administração federal norte-americana estaria tão perto assim como diz a Janet Yellen. Gente, quando começa esse jogo de empurra, agora que os republicanos bateram o pé e disseram que não vão aceitar aumento de impostos e os democratas não ofertaram nenhuma outra contraproposta factível, viável de ser aceita pelos republicanos, agora começa esse jogo de empurra. Os republicanos agora duvidando do caixa reportado pela Janet Yellen. Gente, quando começa assim é porque vai entrar água no navio. É muitíssimo provável que os americanos entrem em default e comecem a parar de pagar os juros da dívida ainda no dia 1º de junho, há 8 dias, daqui a 8 dias. É bizarro o que está acontecendo. Isso para Bitcoin é muito bom, porque qualquer desfecho que acabe se desdobrando, ou mesmo que saia um acordo para o aumento do endividamento, isso aí vai gerar uma mega rodada de emissão de títulos, agora com juros de mercado que vão ficar pressionados, porque muito pouca gente vai querer aceitar, pagar para ver, adquirir um título com possibilidade real de calote, já que esse é o cenário atual. Se eles derem o calote, muito provavelmente os Estados Unidos vão ter seríssimos problemas na hora de promover uma nova rodada de emissão de títulos, já que os credores vão querer mais garantias ou vão querer uma taxa melhor de juros. Isso vai causar um colapso no sistema bancário, fora que o M2 vai explodir, o Money Measure, já que ninguém mais vai atrelar a taxa básica de juros dos Estados Unidos com controle macroinflacionário. A taxa básica vai ser atrelada ao risco de calote e não a uma necessidade de arrefecimento da atividade econômica. Ou seja, os Estados Unidos estão se latinizando e indo para um viés assim argentino, macroeconômico, por assim dizer. É bizarro o que está acontecendo. A BTC nesse cenário segue acumulando. Agora no intraday a gente está estressando a primeira lower, já ela vai voltar para ver o up no patamar de 27.270. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.